bem? Seja bem-vindo a mais um programa Vida a 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. É um prazer ter você de novo conosco aqui para mais uma edição desse programa. Hoje, ainda continuando com o casal Cláudio Márcio Frigi e Tatiana Ribeiro Frigi. Eles são casados há 13 anos, têm 3 filhos, o João Pedro, o Claudinho e a Sofia. No programa anterior, eles contaram um pouco sobre o relacionamento deles, da maneira que eles se conheceram e também como é que foi o começo do relacionamento dele com os 3 filhos. Hoje eles vão continuar a sua história comentando com você, telespectadora, que está nos assistindo hoje, a questão preponderante do casamento deles, que foi a crise conjugal que eles começaram a sofrer depois de um certo tempo de convivência entre os dois e os seus filhos. Então, no programa anterior, Cláudio e Tatiana, nós comentamos um pouco a respeito da vida de vocês, como vocês se conheceram e também em relação à formação da família de vocês. Vocês disseram no programa anterior que chegou um ponto que começou a faltar acordo entre vocês dois e começou a haver uma concorrência entre vocês em relação aos seus filhos. Conta pra gente então como é que isso aconteceu e o que foi que desencadeou essa situação. Exatamente isso. Os nossos filhos começaram a disputar território dentro de casa e começaram a disputar pai e mãe. E o que acontecia? O meu filho vinha, comentava comigo alguma coisa a respeito do João Pedro ou da Tatiana. O João Pedro chegava até a Tatiana, comentava alguma coisa do meu filho, Cláudio, ou sobre mim, e cada um começou a tomar um partido. Eu tomava partido do meu filho, ela tomava partido do filho dela, e a gente começou a viver uma disputa, literalmente, de quem era o melhor filho, porque eu queria que meu filho fosse melhor que o filho dela, e ela queria que o filho dela fosse melhor que o meu filho. E a gente começou a entrar em disputa por eles e entre nós também. Começamos a disputar exatamente isso. Entre. E o que nós hoje percebemos é que o que houve no nosso casamento foi falta de acordo. Nós não tínhamos acordo desde o começo. E que maneira nós vamos educar os nossos filhos? De que maneira nós vamos tratar com essa diferença de criação dos nossos filhos? Porque eles vieram de famílias diferentes, né? Vieram de um casamento, vieram de uma criação dos avós e de repente estavam morando conosco. Como que nós iríamos conduzir tudo isso, né? Assim, como que nós iríamos lidar com essa situação? Nós não tínhamos acordo. Nós não tínhamos acordo no que era permitido, no que não era permitido, no que era certo, no que não era certo. E nós chegamos nessa situação na nossa vida. Na realidade, a gente não tinha acordo, a gente queria entrar em desacordo. Que o que nos forçava era realmente, parece que um ferir o outro, né? Um disputar com o outro. Então a gente fazia questão em ter esse desacordo, porque aí a gente conseguiria, digamos assim, acabar de vez com tudo, que era o que a gente estava vivendo, disposto, né? A gente não tinha mais alegria, eu não tinha, ela com certeza também não tinha mais alegria, a gente estava com a barriga. A gente estava vivendo ali por viver, né? Cada um no seu espaço, vamos dormir, vamos, né? No dia seguinte se acordava para trabalhar e ficava o dia inteiro fora. Ela também, como ela já falou, começou a cuidar muito mais da vida pessoal dela e não mais da casa, não mais dos filhos, principalmente de mim, inclusive. E aí a gente não tinha, né, mais nem porque eu não tinha alegria no meu casamento, eu não tinha como manter esse casamento mais, né? Eu não tinha alegria em encontrar com a minha família, os meus filhos. Não era um ambiente que eu me sentia agradável. Eu chegava na minha casa e falava, poxa, eu tô aqui de novo, né? Vai ser de novo aquilo tudo. E aí a coisa começou a caminhar dessa maneira, não tinha mais né, alegria mesmo em ter a presença dela do meu lado. Eu já sabia que eu ia chegar em casa, ou ela ia reclamar de alguma coisa das crianças, ou ela ia estar no computador, e eu, num dia estressante, cansativo, você chegar na sua casa, você quer conversar com a sua família, você quer outra coisa que não só problema, né? E aí foi quando começou a desenrolar tudo isso. É interessante você notar, meu querido telespectador, obrigado pela sua audiência, que infelizmente o que mais realmente os casais sofrem hoje em dia é com a falta de acordo, é o que o casal aqui salientou, é um dos princípios básicos que
que nós temos que ter em mente para que o nosso casamento possa ser um casamento coeso, um casamento firme. Porque o acordo é o que faz as pessoas realmente andarem juntas. Existe um princípio bíblico que diz o seguinte: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É lógico que a resposta é não. Quando não há acordo, nenhum indivíduo consegue andar junto com o outro. Quer seja no casamento, numa sociedade, enfim, qualquer que seja a relação interpessoal, as pessoas só andam juntas se realmente tiver acordo. E é um dos princípios que nós temos que manter ou criar em nosso casamento para que nós possamos ter harmonia. Em outros programas nós falaremos mais sobre esse princípio, mas é importante você saber que é uma coisa fundamental para que você e seu marido, você e sua esposa consigam andar felizes. O acordo é uma coisa essencial para que o nosso relacionamento possa ser feliz. Um outro ponto também que o Cláudio colocou, que eu queria comentar com você, telespectador, é a questão de, muitas vezes, o ser humano sabendo que ele está causando mal para o outro, ele ter prazer nessa situação, né? O que o Cláudio falou é que muitas vezes você, apesar de saber que você teria que entrar em acordo com a sua mulher, ou teria que chegar num consenso com ela, você fazia exatamente o contrário, ou seja, você tinha prazer muitas vezes de fazer o oposto, de que realmente acontecesse uma discussão, acontecesse alguma coisa pior. Isso também é nosso, né? Nós como seres humanos, muitas vezes nós temos prazer no mórbido, nós gostamos das coisas ruins, isso é uma coisa intuitiva nossa, é uma coisa que está no nosso inconsciente, né? Nós não conseguimos muitas vezes nos desvencilhar das coisas que nos fazem mal. Muitas vezes a gente convive e alimenta coisas que nos trazem dano. Então são dois aspectos interessantes do que eles comentaram em relação a esse ponto da vida deles. Mas voltando ao assunto, à história de vocês, o quanto tempo isso durou até que houve a separação? A gente conseguiu ainda um tempinho, né? Um ano e meio, assim, entre idas e vindas. E nós começamos a brigar muito, né? A gente até então... Começamos a brigar muito mesmo. Relacionamento marido e mulher, a gente não tinha tanta desavença no começo e depois era briga diariamente. Todo dia, qualquer coisinha, como você falou, era motivo para uma briga. Ela tinha vários motivos para me desagradar, ela já fazia coisas que ela sabia que iam me desagradar e eu também, ao mesmo tempo, descontava, né? A gente passou a brigar, assim, na frente das crianças, na frente dos nossos amigos, na frente da nossa família. E essas brigas, elas começaram a acontecer com uma frequência muito grande, né? E isso levou a um desgaste maior, né? E com esse desgaste chegou um momento que a gente já não suportou mais viver junto. E não só como casal, mas como família. A gente já não suportava mais viver aquela situação toda. As crianças estavam sofrendo, nós estávamos sofrendo, a gente estava muito triste, né? Nós ficamos aí um período de 1 ano e meio, mais ou menos, nessa situação, vivendo dessa maneira. E a situação cada vez se complicando mais. Ou seja, os ânimos ficando cada vez mais exaltados. Era discussão. Como a Tati falou, a gente brigava na frente de todo mundo. Claro, nunca uma violência física, nunca agressão, porque a gente entende que isso também não vai levar a lugar nenhum. Acho que a violência, principalmente a violência doméstica, não é o preponderante aí. A gente tem que pensar em outras coisas, mas no nosso caso era discussão por banalidades. Qualquer coisinha era motivo para a gente já entrar numa discussão e numa disputa. Mesmo com as crianças, eles também, entre eles, brigando muito. Eles né? não faziam eles mais começaram, questão de se dar. já tinha uma disputa entre eles também, né? Como a Tati falou, a Sofia, ela parou de se alimentar bem, ela parou, inclusive o crescimento dela. A gente, consultando uma médica, ela falou que realmente ela não estava crescendo, que precisaria fazer alguma coisa, e a gente não tinha esse prazer. Acho que assim, chegou um momento que todo mundo resolveu falar o que pensava, né? As crianças falavam cada um o que pensava um do outro, a gente falava o que pensava para as crianças, e nós não percebemos naquela situação que nós vivíamos a quantidade de coisas que estavam sendo ditas, de palavras que nós estávamos lançando, e o dano que isso ia causar para a vida deles. Porque ali naquele momento, o que essas crianças iam levar para a vida deles? Né? Que princípios de casamento, que princípios de vida, que princípios de relacionamento de família, nós não tínhamos mais isso.
né? Então, assim, você vivia lá dentro, você era uma família, mas uma família sem estrutura, né? E eu acho que sem estrutura, realmente, a casa caiu, e caiu mesmo, tanto que nós nos separamos. Chegou um momento que nós não aguentamos mais, nós nos separamos. É interessante salientar para você, telespectador, que nesse momento da vida de um casal ou da vida de uma família, muitas vezes nós falamos coisas que não deve, né? É espontâneo também do ser humano, de uma maneira geral, naturalmente falar muitas palavras que vão ferir, que vão machucar, que vão realmente causar traumas nas crianças ou no próprio cônjuge, coisas que são lançadas no momento de ira, de raiva, de discussão, né? de descontentamento. E é importante você saber que toda a palavra que nós lançamos, ou toda a palavra que sai da nossa boca, que é proferida, que alguém recebe, ela pode gerar na vida daquela pessoa uma maldição ou uma bênção. Não existe nenhuma palavra que você lance da sua boca que seja neutra. Ou você vai lançar uma palavra que vai gerar naquele coração que recebe aquela palavra algo de bom, ou vai gerar naquele coração algo de ruim. E muitas vezes as pessoas recebem essa palavra e realmente guardam no seu coração. Elas ficam para si com aquela palavra e aquilo, se ela não souber trabalhar aquilo, se ela realmente receber aquela palavra que foi lançada, aquilo pode gerar danos emocionais, danos psicológicos muito graves na vida das pessoas que recebem, né? Então entenda que nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos, mas você também tem que saber que é natural do ser humano, muitas vezes, machucar, ofender o outro, né? Falar muitas vezes palavras que vão realmente causar danos. Isso é nosso, mas nós temos uma boa notícia para você. Você pode conseguir controlar esse ímpeto, essa índole natural que nós temos, todos nós temos, nós não somos diferentes, de proferir palavras que machucam, proferir palavras que realmente vão causar um dano àquela pessoa que recebe muitas vezes a nossa palavra, ok? Então, vamos voltar aqui. Então, vocês falaram que ficaram mais ou menos em torno de 1 ano e meio nessa situação. E o que foi a gota d'água que acabou causando a separação de vocês? A gente não tinha relacionamento, a gente não tinha mais amizade, não tinha mais, né, companheirismo, que é uma coisa que a gente sempre teve. Eu não fazia mais questão de ter a minha família, eu achava que eu ia ser mais feliz, os meus filhos seriam mais felizes. Longe, eu imaginei que se eu me separasse dela, eu ia levar meu filho comigo, ele já morava com a gente mesmo, né? Eu ia levá-lo para onde eu estivesse, que eu ia estar presente na vida da Sofia de uma maneira mais alegre, mais feliz, não ia ter essa discussão, esse tanto de briga que a gente estava tendo e disputa, e eu achei que eu faria meus filhos mais felizes e eu iria seguir a minha vida também mais tranquilo, com menos problemas, menos coisas para resolver, né? mais leve, mais solto, né? E foi quando, assim, e aí a situação, a convivência estava tão insuportável que ele falou para mim, olha, se a gente morar junto desse jeito que tá, eu não aguento, né? Ou vai cada um para um canto, ou então manda as crianças morar cada um em outro lugar. Porque a gente achava que a gente, como casamento, podia ainda se manter, mas que o problema era as crianças. A gente enxergava que o problema estava nas crianças. Nós não víamos que realmente a raiz do problema estava dentro de nós, dentro dessa falta de acordo, né? Não, os problemas são as crianças, vamos mandar as crianças morar fora de casa, morar com o pai, morar com vó, e nós vamos resolver. Não, desse jeito não, então vamos nos separar, né? E nós nos separamos nessa situação. Muito bom. Meus amados telespectadores, nós gostaríamos de dizer a você também que muitas vezes nós transferimos os problemas para as outras pessoas, né? Nós tentamos nos esconder, novamente, aquela questão que eu falei da fuga, nós nos escondemos apontando o dedo para outra pessoa, sendo que o problema está em nós. Então nós devemos ter essa consciência também, né, em relação a tudo aquilo que acontece em nossa volta. Ou seja, eu sou a principal pessoa responsável pela vida que eu vivo hoje, e não o meu semelhante. Eu faço o meu mundo da maneira que eu enxergo o meu mundo, né? Esse é um princípio que nós vamos também abordar aqui durante o programa. Nós estaremos fazendo agora um pequeno intervalo.
Continue conosco, daqui a alguns minutos estaremos de volta para a continuação do programa Vida 3. Fique conosco, até daqui a pouco. Toledo Imóveis, sua mais nova opção para a realização do sonho da casa própria. Telefones 3962-3308 e 3953-8269. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para seu curso e palestra. Telefone 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e Jacareí Shopping. Telefones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor, corretora de seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenor@uol.com.br. Estamos de volta aqui com o nosso programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Obrigado pela sua audiência. Estamos aqui com o casal Cláudio e Tatiana Frige, que estão comentando um pouco sobre a vida deles aqui para você, telespectador, que está nos assistindo. Então vocês pararam falando a respeito da crise conjugal de vocês e do ápice que isso veio a acontecer. Então continuem, por favor, contando. Bom, aí nós nos separamos, foi cada um cuidar da sua vida, porque era isso que a gente tinha em mente, né? Não estamos felizes juntos, vamos ser felizes separados, né? E assim, o mais engraçado foi que em um determinado momento eu perguntei para a Sofia na época tinha 7 anos, era uma criança, né? Eu falei, filha, você não está triste com a separação do papai e da mamãe, né? Achando que ela ia estar sofrida, né? Aí ela falou assim, não, mas como que você não está triste? Mamãe e papai estão separados. Aí ela virou para mim assim, muito sabiamente, ela falou, mãe, eu não estou triste, porque agora não tem mais briga, eu estou feliz, né? E aquilo para mim foi um choque, porque eu falei, poxa vida, como eu estava, o que eu estava passando para a vida dos meus filhos, o que eles iam carregar dali para frente, né? Então nós nos separamos, a gente ainda trabalhava junto, então assim, a gente tentou conviver junto por um período, né? Era uma fase que a gente também não sabia como que seria. Mas eram férias, né? também, né? Era uma época de férias, eu fiquei com o João Pedro e com a Sofia em casa e ele foi morar com o Claudinho junto na casa da mãe dele, com a minha sogra. Cláudio? Como a Sofia falou, ela ficou feliz, eu estava pegando ela direto, ela estava de férias, ela basicamente estava só se divertindo, ia para casa da minha mãe, ficava muito lá, se divertia na piscina, tinha um monte de amiguinho para brincar, estava perto da minha mãe, o meu filho estava muito feliz, mesma coisa, estava jogando bola direto, estava na piscina, estava conhecendo novas pessoas, não estava tendo mais discussão, a gente não tinha mais briga, não tinha mais convívio nem com ela, nem comigo, então as crianças ficaram bem. O João Pedro foi para o sítio da mãe dela, a mesma coisa, né? Mas ele queria namorar comigo. Ele queria namorar, eu falei, namorar não. Ou a gente vai ficar casado, ou a gente também não vai mais ter relacionamento, porque senão cada um vai cuidar da sua vida. Ah, mas do jeito que tá não dá. Eu falei, então tá bom, então vamos permanecer separados. Mas, assim, apesar de tudo que a gente viveu, assim, do nosso convívio com outras pessoas,
de você estar sozinho, independente, você achar que aquilo é muito bom para sua vida, porque quando você está separado, você tem certeza que aquela foi a melhor decisão. Você não se preocupa com a família que ficou para trás, porque a família estava tão desgastada que você fala, olha, ufa, ainda bem que acabou, porque as coisas podiam ter sido piores. Mas no fundo do coração, eu acho que nós tínhamos o desejo de que essa família tivesse dado certo, né? Nós tínhamos o desejo de que aquele casamento que era bonito, daquela família que era feliz, que isso tivesse permanecido, né? Então, eu acho que a partir dessa necessidade, desse desejo que a gente sentiu, nós resolvemos procurar uma solução para a separação que a gente estava vivendo. E vocês ficaram quanto tempo separados? Morando separados? 2 a 3 meses. 2 a 3 meses, mais ou menos. Com o passar dos dias, isso que você comentou agora foi apertando no coração de vocês, foi ficando cada vez mais forte? No começo, como ela falou, né? Era um alívio, eu né? como um bom homem, né, gostaria só de ficar namorando, sem criança, só, né, só com a minha princesa, tudo mais, né? Tá fácil. Coisa alegre, coisa boa. Mas chegou um ponto que ela começou a me prensar, não, ou é tudo ou é nada. Aí eu falei, olha, sinto muito, mas tudo não vai dar não, porque eu não vou voltar para aquele inferno que eu vivia, não vou querer saber disso não, então acho melhor ser nada, porque não dá. Eu não tinha condição psicológica, não tinha estrutura para voltar a um relacionamento nosso como era, não nosso Mas de uma como maneira diferente, mas eu tinha certeza que se a gente fosse voltar ia ser do mesmo jeito. Então isso era uma coisa que eu abominava. E como era a época de final de ano, tinha muita confraternização, festa. Então, assim, você sai bastante, você encontra com outras pessoas, você dá risada, né? E o que eu comecei a perceber com o tempo é que quando eu voltava para minha casa, por melhor que tivesse sido aquela sensação de você ter liberdade, de você fazer o que você quer, de você não dar satisfação para ninguém, e que, poxa, que legal, né? Vamos começar uma nova vida daqui para frente. Eu estava sozinha. Eu estava sozinha e eu comecei a sentir uma tristeza muito grande no meu coração, uma solidão muito grande de saber que eu não tinha mais aquilo que era tão importante para mim. No caso, você ficou sozinha em casa, é isso? O Cláudio saiu, Fiquei. Você ficou na casa com o João Pedro? Com o João Pedro e com a Sofia. Ah, com o João Pedro e a Sofia. Mas como era época de final de ano, de férias, às vezes as crianças não estavam. Então durante o dia você tá trabalhando, às vezes à noite você sai numa confraternização, ou então você vai viajar. Só que quando você volta para sua casa e você vê que aquilo é um vazio muito grande. A sensação que eu tive era que eu tinha perdido algo muito importante. Eu tinha perdido algo muito importante da minha vida e que eu comecei a querer aquilo de volta, né? Porque os motivos que nos levaram a ficar junto, a pessoa pela qual eu me apaixonei, a família pela qual eu sempre lutei, ela ainda existia. Ela existia. A pessoa, o homem que eu amava, ele existia. Mas só que as brigas, as discussões, a falta de acordo, aquilo não fazia parte do que nós tínhamos planejado para a nossa vida, né? Então, aonde estavam essas pessoas? Aonde estava aquele casamento? Aonde estava aquela família? Eu comecei a querer isso de volta para a minha vida. Você não deixou essa luz apagar, né? Na verdade, é importante você perceber, telespectador, que quando nós criamos um laço de alma, que é o casamento, nós temos muito mais do que simplesmente um relacionamento físico, como o Cláudio comentou aqui. Existe alguma coisa a mais que nós não conseguimos detectar e que o programa vai tentar trazer isso para você, algo mais que nos completa, algo mais que nos aliança, o marido com a mulher. Não é simplesmente um momento simples de você dormir junto, né, almoçar junto, ter filhos. Existe uma coisa muito mais forte que nos prende um ao outro. E é essa essência que nós gostaríamos de trazer para você no decorrer desses programas, que você entenda essa essência e saiba que uma separação pura e simples, ela pode, num primeiro momento, como a Tatiana falou, trazer um alívio. Principalmente porque os casais só se separam quando chega realmente, né, no fim da linha, ou seja, não há mais nenhum tipo de convivência dentro de uma casa. Mas que com o passar dos dias, essa ausência do parceiro, essa ausência do cônjuge, vai trazendo uma frustração, que é o que a Tati está
traduzindo para nós aqui. Isso é muito mais forte, a princípio, para a mulher do que para o homem, mas que também é sentido pelos homens. Você chegou a ter um sentimento desse tipo, Cláudio, em relação à ausência da sua família? Eu, a princípio, quando tudo aconteceu, eu pensei que eu ia fazer exatamente como ela falou, né? Ela foi em muitas confraternizações, saí bastante. Eu já usei de outra linha. Eu me retraí mais para o meu lado familiar. Fui um tempo visitar a minha irmã que mora em Niterói, passei uma quinzena lá mais ou menos, com a minha mãe, minha irmã, que fazia tempo que eu não via, e procurei mais o lado familiar. Mas chegou uma certa fase que eu comecei a sentir falta da minha esposa, da minha família, né? É claro, nesse momento eu não sentia falta daquele relacionamento que a gente tinha quando a gente se separou. Mas como ela falou, a gente ama uma pessoa, a gente quer ter essa pessoa do seu lado, a gente não... E no meu caso era pior ainda, porque eu já vinha de uma separação anterior, eu já vinha de um casamento desfeito, e alguma coisa, até então alguma coisa me tocou e... Sim, você não pode se separar de novo. Outra vez você vai se separar, você vai arrumar outra mulher, como é que vai ser a sua vida? Como vão ser seus filhos? Você vai ter um filho de um casamento, um filho de outro casamento, como que você vai compor a sua vida daqui pra frente? E eu comecei a sentir muito falta da minha esposa, sabe? Assim, comecei a ficar meio em depressão, assim, meio triste, sabe? Eu sou uma pessoa espontânea, tenho uma certa alegria e eu comecei a me retrair, comecei a ficar mais calado, mais só trabalhando e as coisas começaram a ficar diferentes na minha vida. E você também tentou buscar uma reconciliação, nunca esqueceu disso? Não, nunca esqueci, nunca. Tanto que, por eu ter me retraído, eu não busquei uma nova pessoa, porque é o que acho que todo mundo, né? Como ela falou, você tem uma liberdade, você já não tem mais que dar satisfação da sua vida, você não tem um compromisso, você fala, poxa, eu estou livre, né? Eu posso sair, eu posso procurar alguém, né? Eu posso fazer alguma coisa diferente na minha vida. Mas que exemplo eu vou estar passando para minha filha, para o meu filho, para minha família, meus pais, meus irmãos? Então, eu comecei a pensar diferente, eu realmente me retraí, dei um tempo para minha cabeça, para o meu interior e comecei a pensar realmente numa reconciliação. Interessante você notar, caro telespectador, que o ser humano ele busca sempre uma saída, né? E muitas saídas que nós buscamos, elas são fugas. Elas são alguma coisa que vão esconder algo que está dentro da gente. Quando a gente sai de um relacionamento, como vocês estão comentando aí, e vai buscar um outro, tudo que nós aprendemos no relacionamento anterior, a gente acaba levando para o próximo. Ou seja, se nós não mudarmos, os próximos relacionamentos serão as mesmas coisas, ou seja, eles serão iguais. Na verdade, a mudança está em mim e em você. Se eu mudar, o meu próximo relacionamento será diferente, não se o meu cônjuge mudar, né? Então nós vamos estar passando para vocês aqui vários aspectos que vão levar você a refletir a sua vida, independente do que o seu cônjuge esteja fazendo. Porque o que nós acreditamos é que a mudança do nosso mundo acontece primeiramente em mim. E como o Cláudio e a Tatiana estão comentando aqui, se ele entrasse num outro relacionamento, ou ela entrasse num outro relacionamento, eles levariam toda essa bagagem para um outro relacionamento, um terceiro relacionamento, que também já estaria sobrecarregado por causa de coisas do passado. Caro telespectador, infelizmente nós não conseguimos apagar o nosso passado. Tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, nós levamos adiante. O que nós conseguimos fazer é tratar o nosso passado, nós conseguimos resolver as questões do nosso passado. E aí sim nós estamos livres para viver um relacionamento novo. Ou livres para viver o mesmo relacionamento, só que sendo uma pessoa diferente. Esse é o propósito do programa Vida 3. Ele tem como objetivo trazer para você princípios que vão fazer de você uma pessoa diferente, mesmo que você ainda esteja vivendo num relacionamento ou num mundo que não mudou. A nossa preocupação não é que você mude o seu mundo ou as pessoas que estão à sua volta. A nossa preocupação é que você se mude, você se encontre e a partir do momento que você se encontrar, as pessoas que estão à sua volta,
estarão do mesmo jeito, mas você vai vê-las de uma maneira diferente. Nós gostaríamos de, mais uma vez, agradecer a sua participação, a sua audiência nesse programa de hoje. Tenho certeza que, se você aprender os princípios que são abordados aqui e praticar, você terá uma vida diferente. Esteja conosco nos nossos próximos programas, na próxima semana. Nós também continuaremos essa história com o Cláudio e com a Tatiana aqui. Eles não concluíram ainda. O próximo programa com certeza vai ser uma nova história na vida deles. Eles vão contar sobre um Cláudio diferente, sobre uma Tatiana diferente e, como consequência, um casamento diferente, filhos diferentes. Não perca o terceiro programa da série que nós estamos fazendo com eles, que com certeza você verá o que Deus pode fazer na sua vida, assim como Ele fez na vida desse casal aqui. Ok? Obrigado pela sua atenção. Tenha uma semana de vitória. Fique com Deus e até o próximo programa. Obrigado.